Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo para você muita paz, muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar das exportações de milho pelo Brasil. Você vai ver que mais 3 países retomaram as exportações de carne de frango aqui do Brasil. Vamos falar das exportações de carne bovina. Vamos comentar também das suspensões de exportações de carne bovina de diversos e importantes frigoríficos brasileiros aos Estados Unidos. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, vice-reitor da Unimais. E vamos falar exatamente de economia. A cada dia que passa, o Brasil se enrola mais na falta de um norte. A bússola brasileira está em parafuso. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações de milho pelo Brasil. As exportações brasileiras do cereal começaram julho em ritmo reduzido, com embarques de aproximadamente 120 mil toneladas, segundo a análise que foi divulgada pela consultoria Grão Direto. O volume representa uma queda de 80,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. E segundo a análise, o atraso no início da colheita da segunda safra e a menor disponibilidade de grãos explicam parte dessa retração. A estimativa é de que, caso esse ritmo se mantenha, o mês não ultrapasse 1 milhão de toneladas embarcadas. A China, tradicional importadora do milho brasileiro nos anos anteriores, reduziu as aquisições agora neste ano, devido a uma safra doméstica robusta e uma política de autossuficiência, e que nós comentamos isso aqui no programa. E com isso o Brasil busca novos compradores como Irã, Egito, Vietnã. Apesar do ritmo lento no início de julho, a expectativa é de aceleração dos embarques nos próximos meses. Em um cenário de safra recorde, a comercialização do milho brasileiro neste ano reforça o papel do país como exportador mundial. A alta oferta interna, porém, pressiona os preços, especialmente diante das dificuldades logísticas e também do déficit de armazenagem. Muitos produtores sem espaço adequado para estocar a produção recorrem à venda imediata e a preços inferiores. A demanda internacional, por outro lado, segue firme, impulsionada por estoques mundiais menores e aumento do consumo. Com o avanço da colheita da safrinha e também do crescimento dos custos logísticos, somado à previsão positiva para a produção nos Estados Unidos, o mercado não apresenta sinais de recuperação consistente nas cotações. E agora você vai ver que mais 3 países retomaram as exportações de carne de frango brasileira. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou que Peru, Jordânia e Hong Kong retomaram as exportações de carne de aves brasileiras. A medida ela ocorre após o encerramento oficial do foco de influenza de alta patogenicidade, que foi registrado no município de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul. Essa retomada das exportações para esses mercados, ela representa um avanço importante para o setor avícola nacional, que vinha sendo impactado por barreiras impostas por diversos países desde a notificação do foco em maio, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Todas as ações sanitárias exigidas, elas foram concluídas, incluindo o abate sanitário, a limpeza de desinfecção das propriedades afetadas, além da adoção do vazio sanitário, o que permitiu ao Brasil manter o status de país livre da doença operante
a Organização Mundial de Saúde Animal. Além das liberações de Peru, Jordânia e Hong Kong, o Kuwait também revisou a sua restrição anterior e passou a limitar o embargo apenas ao município de Montenegro, flexibilizando as exportações do Estado gaúcho. E com as utilizações mais recentes, o Brasil já contabiliza 32 mercados que mantêm comércio aberto de carne de aves, 14 que aplicam restrições estaduais limitadas ao Rio Grande do Sul e 5 com suspensões direcionadas apenas a municípios específicos. Ainda permanecem com suspensão total países como China, União Europeia, Canadá e Chile, embora o governo brasileiro esteja em negociação com esses parceiros para reverter o cenário. A retomada das exportações reforça a confiança internacional na vigilância sanitária do Brasil e também no compromisso do setor avícola com a biosseguridade. O Ministério da Agricultura e Pecuária segue monitorando a situação e atuando junto aos demais países para restabelecer totalmente o fluxo comercial. Desde a confirmação do foco em Montenegro, o único em aves de produção no país, o Brasil adotou um conjunto de rigorosas medidas de contenção e vem reforçando protocolos em granjas e centros de criação. O compromisso com a sanidade animal tem sido determinante para a retomada gradual do acesso aos mercados externos. E agora vamos comentar das suspensões de exportações de carne bovina de diversos e importantes frigoríficos brasileiros aos Estados Unidos. Frigoríficos do Mato Grosso do Sul começaram a suspender a produção de carne bovina destinada aos Estados Unidos após o governo do presidente Trump anunciar uma tarifa extra de 50% sobre o produto brasileiro. Essa medida, que passa a valer a partir do dia 1º de agosto, já provoca impactos na cadeia produtiva e também levou empresas a interromperem embarques para evitar prejuízos com estoques parados. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Mato Grosso do Sul, que é o Sincadens, as indústrias estão realocando a produção que antes era direcionada ao mercado norte-americano. É uma decisão estratégica. A carne embarcada agora só chegaria aos Estados Unidos após o início da tarifa, o que inviabilizaria a operação economicamente. Entre os frigoríficos que paralisaram temporariamente as linhas voltadas aos Estados Unidos estão grandes players como JBS, Minerva, Natura Frig e Agroindustrial Iguatemi. As empresas agora buscam alternativas em mercados como China, Chile, Egito, Sudeste Asiático e países do Mercosul, além de redirecionar parte da produção para o mercado interno. Segundo dados do setor, os Estados Unidos representam o segundo maior destino da carne bovina. O sul mato-grossense, que com embarques que somaram entre 40 e 50 mil toneladas no ano passado, movimentando cerca de 215 a 235 milhões de dólares. A suspensão, ainda que pontual, deve afetar a receita e pressionar os preços no mercado interno diante do possível aumento de oferta. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, ela confirmou a redução no volume de produção voltado ao mercado americano e já articula medidas junto ao governo federal para tentar reverter ou, ao menos, adiar a aplicação da tarifa. Enquanto isso, o setor se mobiliza para mitigar
os impactos e manter a competitividade internacional da carne bovina brasileira. A maior associação brasileira, representante da classe de proteína animal, a ABIEC, ela segue preocupada com a situação. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, ela se manifestou sobre o anúncio do ex-presidente norte-americano, o Donald Trump, que sinalizou a possibilidade de impor tarifas a produtos importados do Brasil, caso retorne ao comando dos Estados Unidos, e não deu outra. Para a entidade, qualquer aumento tarifário sobre itens brasileiros representa um obstáculo ao comércio internacional e prejudica diretamente o setor da carne bovina. Representando as principais empresas exportadoras de carne bovina do país, a ABIEC reforça que temas de natureza geopolítica não devem se transformar em barreiras comerciais, especialmente em um contexto mundial que demanda cooperação e estabilidade entre os países. É essencial preservar os canais de abastecimento e garantir a segurança alimentar da população mundial, destaca a ABIEC. A associação também se colocou à disposição para colaborar com o diálogo entre os governos, de modo que medidas como essa não causem prejuízos ao setor produtivo brasileiro, nem aos consumidores norte-americanos, que, segundo a ABIEC, recebem a carne bovina brasileira com qualidade, regularidade e preços acessíveis. A cada prejuízo aumentam para toda a cadeia produtiva brasileira. Trata-se de uma situação muito delicada que colocaram o nosso país em uma situação complicada. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, ABIEC, Roberto Perosa, ele afirmou que existem de 30 mil toneladas de carne bovina nos portos brasileiros para serem embarcadas aos Estados Unidos ou em navios a caminho do país da América do Norte. O volume representa entre 150 milhões e 160 milhões de dólares em exportação do setor que podem ser impactados com a tarifa de 50% que os norte-americanos querem aplicar a partir do dia 1º de agosto. Essas cargas viraram uma preocupação adicional, uma baita dor de cabeça. Ele disse também que mantém contato com importadores norte-americanos e as declarações foram dadas após reunião com o vice-presidente geral do Alckmin, o ministro da Agricultura Carlos Fávaro e demais segmentos do agronegócio. A ABIEC apresentou a preocupação do setor com a medida adotada e pediu para que o governo brasileiro continue em negociação com os americanos. E ele reforçou que a taxação torna a exportação inviável. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador do Brasil. Em 2024 foram 220 mil toneladas e de janeiro a junho deste ano foram embarcadas 181 mil toneladas, além das 30 mil toneladas que estão no mar ou nos portos. A ABIEC apresentou a sugestão de prorrogação do prazo de vigência da taxação. Existem contratos em andamento e não há tempo para desfazê-los. Questionado sobre o reflexo inflacionário da taxação nos Estados Unidos, o presidente da ABIEC disse que o hambúrguer ficará mais caro naquele país. A carne bovina brasileira exportada para os americanos é usada como ingrediente para esses produtos. E depois do intervalo, eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, vice-reitor da Unimais, e nós vamos falar de economia do Brasil, que a cada dia se enrola mais. Parece que está faltando um norte. A bússola brasileira está em parafuso. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista e vice-reitor da Unimais. E nós vamos falar de economia. A cada dia que passa, o Brasil se enrola mais na falta de um norte. A bússola econômica brasileira está em parafuso. O ponteiro não para de mexer. E até agora os rumos são incertos. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, está tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. Bem, né, seria uma palavra um pouco pesada para a gente utilizar diante de todas as situações, né, que a gente tem vivido. Mas é aquela velha história, né? Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Então a gente precisa ter muito cuidado aí. E é duro ouvir isso, mas é uma realidade, né, Márcio? Porque, você veja, vai aumentar IOF, não vai, taxa IOF, taxa isso, taxa aquilo. Agora o STF autorizou o governo e quem não ia pagar IOF não pagou, agora vai ter que pagar retroativo. Está uma confusão que parece que a gente não sabe quem está mandando muito no governo, não, né? Sim, Tony, isso é uma situação complicada, né? No Brasil, a gente sempre coloca isso já há muitos anos, a insegurança jurídica, e isso ficou comprovado na decisão, né, do ministro, quando ele colocou ali a situação que ele votou a taxação, né, tirou algumas medidas ali, como o risco sacado, que é a situação quando você antecipa um pagamento futuro, ele isentou o IOF nisso, né, mas ele voltou, né, com uma situação, vamos colocar aí um pouco esdrúxula dentro do que é a segurança jurídica. Ou seja, pessoas que tinham feito contrato e estavam isentos naquele momento da contratação, naquela lacuna ali de suspensão, né, dos efeitos tanto da medida do Congresso quanto da medida do governo federal, do Ministério da Economia, agora vão ter que pagar, né? Ou seja, pessoas que talvez, se tivesse o OF, não teria feito uma contratação de empréstimo, porque ficaria inviável, contratou porque não tinha o IOF, agora vai ter que pagar retroativo. Então, isso é uma situação muito, muito ruim, né? O judiciário tomar esse tipo, né, de ação. Se ele concorda, não, o governo tem o direito de taxar, tudo bem, mas não fazer isso de forma retroativa, que é onde entra aí, né, esse advento da insegurança jurídica e que fica muito ruim para o país. E nessa confusão toda que nós estamos vivendo, essa política conturbada que o país está vivendo, essa situação, própria situação social, essa insegurança que a gente vive nesse momento, está fazendo com que muitas empresas peçam falência, né? Fechem. E o número só está crescendo, né, Márcio? Sim, Tony, o número de recuperações judiciais no país, né, chamadas RJs, de empresas que têm dificuldade, tem crescido cada vez mais. E a gente sabe que a taxa de sucesso dessas recuperações, né, são muito baixas. A maioria das empresas que utilizam dessa ferramenta acaba não conseguindo se recuperar e vão à falência. E o número vem aumentando. No próprio agronegócio, a gente tem observado a recorrência desse tipo de situação. E isso vem, né, basicamente em função da situação econômica do país. Projeções que os empresários fizeram aí há 3, 4, 5 anos atrás, quando foram fazer seus investimentos, não se concretizaram. Não por não ter havido o esforço deles e o planejamento. A situação econômica tomou rumos muito diferentes, né? A situação política tem afetado o lado econômico. A própria, né, ação dos Estados Unidos aí com essa taxação advém disso. Apesar do governo, às vezes, tentar colocar tão somente a conotação política, mas a gente sabe que isso aí advém também de estratégias, né, que vão para além. Hoje, né, uma das situações que desencadeou essa ação dos Estados Unidos é o próprio posicionamento, né, que o país tem feito em relação à guerra da Ucrânia, em relação a outros conflitos que vão, né, de encontro, batem de frente, né, com o interesse americano da própria OTAN, que a gente tem visto aí recentemente alguns posicionamentos. E coloca o Brasil
numa situação muito complicada, ou seja, coloca a população brasileira, coloca a soberania do nosso país em jogo. Porque eu tenho dito aqui o seguinte, nós não temos a força que às vezes pensamos que tem. Muita gente imagina, inclusive eu mesmo falo aqui, que o potencial brasileiro na produção de alimentos é um negócio fantástico. Eu tenho dito que a gente é o supermercado do planeta, mas olha, é basicamente só porque no restante a gente não pode medir força com um país que é basicamente o nosso principal cliente. E eu não vejo razão nenhuma para que o governo brasileiro atue dessa forma. Está atuando de uma forma errada. Eu não sou a favor do americano, não. Eu sou a favor do seguinte, de manter o que nós temos e também crescer. Mas o que nós estamos observando está sendo exatamente o contrário. E se essa taxação emplacar, pode ter certeza absoluta, a situação do nosso país vai ficar crítica, não vai, Márcio? Sim, Toninho, é bem que você colocou, não é defender americano, mas o que ocorre? Para você começar um processo de ruptura e de não ter dependência, né, dos Estados Unidos, é um processo de longo prazo. Só para poder, né, ilustrar aí para os nossos espectadores aqui. Quando você olha de sistemas operacionais de computador, por exemplo, quase 90% ou 99% ou 95% são sistemas Windows, que são de uma empresa norte-americana. Os sistemas de e-mail que o pessoal usa, quase tudo, empresa norte-americana. Lá o Waze, o próprio Google Maps que a gente utiliza no nosso dia a dia para geolocalização, são ferramentas, né, de empresas americanas, sistemas operacionais de celular, o próprio iPhone, né, o próprio Android, são de empresas americanas. Você não tem praticamente outras alternativas. O sistema de GPS, geoposicionamento global, que a gente utiliza para tudo, é um sistema americano. Então, quando você vem com taxação, vai encarecer tudo, né, para o usuário brasileiro, e até aí, vamos dizer, numa situação mais extrema, esses serviços serem suspendidos, né? Bom, então você imagine se esses serviços forem suspensos aqui no Brasil. Só imagine isso. Agora, sem falar na parte econômica, na evasão de divisas, que parece que muita gente já está saindo do Brasil. E isso é um risco que nós estamos correndo. Para ser exato, para ser sincero, nós não temos força para brigar com os americanos. E olha lá, e com outros países também. Então seria interessante um caldo de galinha, uma canja aí, bem quentinha, tomar um chazinho, vamos acalmar, vamos abaixar a bola, vamos continuar na nossa vida aqui, vamos pensar no nosso país, vamos colocar uma política voltada para o agro, vamos colocar uma política voltada para a educação, vamos voltar uma política voltada para a sociedade, coisa que nós não temos. Está tudo sendo feito aos trancos e barrancos, e o caminho não é por aí. Pelo menos eu acho que não é, né, Márcio? Não, Toninho, a gente precisa investir em tecnologia, né? Hoje a gente tem uma dependência muito grande, a gente praticamente não tem desenvolvimento tecnológico no país, o pouco que tem ainda é incipiente. Então, eu acho que nesse momento de crise é partir para o diálogo, negociação, que eu entendo que não pode haver enfrentamento, e daí sim você fazer um planejamento de longo prazo para você ter uma dependência tão grande como a gente tem hoje, que não é só dos Estados Unidos, de outros países também. É isso. Márcio, muito obrigado pela sua participação, sempre enriquecedora, muito boa. Desejo a você sucesso aí, inclusive na Unimais também. Tá? Um grande abraço e até a próxima, Márcio. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nossa maior glória não é nunca haver caído, e sim ter levantado depois de cada queda. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.